prometeu aqui na semana passada, Bruno, que a gente traria uma arte para mostrar, afinal, o Brasil é mais de direita ou mais de esquerda. O que não significa que se o Brasil for mais de direita ou mais de esquerda, vai ganhar um ou outro, porque como a gente está falando aqui, existe uma salada aí, eleitoral que os eleitores fazem, não votam muito. Claro, no presidente da República tem um pouco essa consciência, não voto nesse porque eu sou de esquerda, o Bolsonaro acabou pautando muito esse debate, mas nas eleições para deputado federal, senador e governador, aí realmente é um pouco do cenário que você colocou aqui. As pessoas não estão olhando muito para o partido, não. Elas vão votando em quem elas acompanham o nome, de alguma forma as cativou. Então, o Bruno fez para a gente aqui um levantamento mostrando onde que o partido o Estado é mais de direita ou mais à esquerda. Então vai, Bruno, vamos. Vou mostrar aqui a legenda aqui pro pessoal para todo mundo entender. Presta atenção, você, que estado que você que está assistindo aí, para saber os seus. Vermelhinho significa que o lulismo ganhou, tá? Desde 2006. E por que 2006? Porque é a primeira eleição que o Lula vem candidato depois de estar sentado na cadeira. Em 2002, o Lula ganha a eleição presidencial de uma maneira muito diferente, porque ele tem o voto, inclusive, da classe mais alta do Brasil, ele ganha São Paulo, ele ganha vários estados, né? Ali era o momento dele. Era o momento dele, era um momento de final de ciclo do Fernando Henrique e o Lula crescendo. Depois de 2006, são eleições em que o Lula está em jogo, o mandato do Lula. E daí é muito interessante a gente ver uma coisa. Aqui são os estados do norte do Brasil. No Pará, nunca a direita ou nunca o candidato anti-Lula venceu a eleição. E em Roraima, nunca o candidato lulista venceu a eleição. Esses são dois pontos interessantes, dois estados muito claros como se comportam. E o Amazonas tem uma particularidade. O Amazonas e Minas Gerais, nunca um presidente da República foi eleito presidente da República desde 2006, né, desde essa época, sem vencer dois estados, Amazonas e Minas Gerais. Todas as vezes que o presidente foi eleito presidente, ele venceu nesses dois estados. Por isso que Minas Gerais é considerado ali o ouro ali, né? Tá todo mundo de olho, por isso que a direita não quer desagradar o Zema, né? Porque foi governador duas vezes e tem ali, né, o seu eleitorado, né? E o Amazonas o pessoal não fala muito, mas teve essa característica também, né? Em 2018 o Bolsonaro vence no Amazonas e em 2022 o Lula vem e vence novamente e ganha a eleição presidencial. O Amazonas tem essa particularidade. Vamos rodar. O Tocantins também sempre, o Tocantins que é um estado meio agro, né, também, sempre o Lula ganhou as eleições do Tocantins. Daí a gente muda para o Nordeste, a gente pega aqui todos os estados do Nordeste, de Alagoas a Sergipe. Nunca um candidato anti-Lula venceu as eleições no Nordeste. Nunca. O Lula ganha no Nordeste desde 2006 até 2022 em todos os estados, e alguns com margens acachapantes, como Piauí e Maranhão, que são os dois estados que... Não precisa nem ter outro nome na urna. Não precisa nem ter outro nome, o Lula sempre ganhou nesses estados. Isso aqui é um mapa, ou seja, é tudo vermelho. Mas as pessoas me perguntam, mas por quê? Porque é o Nordeste? Porque o Lula era nordestino? Não, é porque você tem uma concentração, é a maior concentração de classe D do Brasil, onde você tem a maior índice de pobreza do Brasil, no Nordeste brasileiro. E foi aí que o Lula se alicerçou eleitoralmente. Desde quando ele vira presidente da República, qualquer desses programas sociais, Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES, todos esses programas tiveram impacto direto nas classes mais baixas da população. E o Lula dialoga bem, né, com esse eleitor. Dialogava, né? Nesse governo ele não está dialogando com ninguém. Está cada vez menos próximo da realidade, né? Até comendo paca. Né? Mas então o Nordeste tem essa característica. Será que ele vai prometer paca mais barata? Que nem foi a picanha, agora vai ser a paca? Agora é a paca, né? Pode ser. Se a gente for para a próxima região, né? Aperta aí o botão, Duda, vamos para o próximo slide, porque aí a gente vem para o Sudeste. O Sudeste interessante. São Paulo, sempre azulzinho. São Paulo nunca, desde 2006, o Lula nunca venceu São Paulo. Maior colégio eleitoral. Maior colégio eleitoral. Portanto, não ganhar em São Paulo, parece não ser tão preponderante para ser presidente da República. Aliás, a única vez que o presidente ganhou
São Paulo e ganhou a presidência da República foi em 2018 o Jair Bolsonaro contra o Haddad. Só em 2018 que a gente teve esse fenômeno. Das outras vezes, São Paulo perdeu sempre. Nós temos duas viradas aqui que são interessantes. Espírito Santo e Rio de Janeiro. Eram estados que começaram sempre votando no Lula. E nas últimas eleições tem um comportamento de virada. Né? Foram votar no bolsonarismo. Isso. E Minas Gerais, aquilo que a gente já tinha falado. Centro-Oeste. Se o Nordeste é todo vermelhinho, Centro-Oeste é todo azul. Então o Centro-Oeste é sempre anti-Lula. O Lula perdeu sempre no Centro-Oeste, nos 4 estados do Centro-Oeste, nos 3 do Distrito Federal, né? Sempre perdeu no Centro-Oeste. Aqui tem a questão do agro, tem uma questão de uma classe C dominante nos estados. O Distrito Federal tem uma característica muito interessante, que é o único estado do Brasil, eu vou poder chamar de estado, mas é o único estado do Brasil em que você tem mais classe A do que classe D. Né? É um dado que todos os outros estados têm mais classe D do que classe A. Mas aqui você tem uma concentração um pouco maior de riqueza servidores e públicos, servidores públicos, etc. E o sul do Brasil continua sendo ainda esse mar azul, né? Ainda mesmo o Rio Grande do Sul, que já teve um comportamento, é onde a distância é menor, mas mesmo assim no Rio Grande do Sul sempre o anti-Lula venceu as eleições e é uma tendência de se repetir nessa próxima eleição. Tá tendo uma guerra lá do PT gaúcho para saber quem que eles apoiam, quem que não apoiam, né? Mas a gente vê isso. Olhando para agora, olhando para o que a gente tem visto das eleições de 2026. Daí o pontinho vermelho é tendência de vitória do Lula. Pontinho azul é tendência de vitória do Flávio Bolsonaro. E o amarelinho é onde o cenário está muito aberto. E aonde que o cenário está aberto? Demais. Primeiro, Minas Gerais e Amazonas. Os dois que a gente sempre falou que é onde quem ganha vai mais para lá. E no Amazonas, hoje há uma tendência, ou pelo menos havia uma tendência maior da direita vencer lá, do Flávio Bolsonaro vencer. As pessoas estavam apontando para isso. Mas o Amazonas passou por uma circunstância completamente diferente de tudo. O governador Wilson Lima e o seu vice, Tadeu de Souza, renunciaram ao governo. E isso fez com que o Roberto Cidade, que é o presidente da Assembleia do Amazonas, assumisse por um momento tampão agora. E vamos ter eleições indiretas, provavelmente, no Amazonas. E aí tem uma grande chance desse grupo do Wilson Lima se juntar a Omar Aziz, que é o candidato lulista nas eleições do Amazonas. E parece que tem maioria na Assembleia hoje, como a eleição é indireta, para fazer o Omar Aziz governador. Caso isso aconteça, muda a dinâmica de forças no Amazonas. O Pará, a gente tem visto um aumento da direita no Pará, muito considerável, um estado que sempre a esquerda ganhou, né? E a gente tem visto esse aumento. É um problema para o Helder Barbalho isso, porque o Helder é um aliado de primeira hora do lulismo, né? E a gente tem percebido essa movimentação. E o Tocantins, que sempre votou no Lula, dando uma endireitada também agora, com uma chance maior de um candidato anti-Lula, ou seja, o Flávio Bolsonaro, sair vitorioso lá. O jogo está aberto. O mapinha, se a gente for contar estado por estado, é mais azul do que vermelho, mas na hora que importa não é ganhar por estado. Se a gente vivesse no modelo americano, talvez isso fosse importante, mas como o voto contabiliza tudo, às vezes é perder de pouco em alguns estados. Vale mais do que ganhar em pequenos estados. Exato. A gente vai colocar